Carros feios na Fórmula 1. Já tivemos vários, nas mais diversas eras, mas normalmente apenas como casos isolados em grids sempre com outros modelos lindos. Mas o que fazer quando todos são horríveis de feios? Bem-vindo à temporada 2014 da Fórmula 1, quando uma mudança de regulamento criou os bicos mais esquisitos de todos. O problema nasceu tempos antes de 2014. Como parte da reformulação do regulamento técnico da categoria, incluindo a mudança dos motores V8 para os V6 Turbo, ficou decidido que os bicos deveriam ter perfil mais baixo. Era uma questão de segurança, já que um bico alto seria um problema em caso de batida frontal entre dois carros. Acidentes como o de Vitantonio Liuzzi com Michael Schumacher no GP de Abu Dhabi de 2010 motivaram a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, a agir antes que algo realmente sério acontecesse. Essa decisão de baixar os bicos de forma progressiva já tinha sido um problema em 2012. O bico um pouco mais baixo criou carros com degrau na dianteira, igualmente horrendos. A Fórmula 1 agiu de imediato, e em 2013, essa falha já estava praticamente resolvida. Aí, em 2014, com bicos ainda mais baixos, era hora de redesenhar as dianteiras por completo. E isso com as equipes não acreditando que um bico convencionalmente mais baixo, como os da temporada 2020, fosse a melhor solução aerodinâmica. A Fórmula 1 passava a ter um show de horrores. Os carros de McLaren, Force India, Sauber, Williams e Toro Rosso foram todos revelados com bicos que mais lembravam tacos de beisebol, para não fazermos analogia mais inapropriada. A nova pintura da Williams, patrocinada pela Martini, ao menos amenizou a feiura. No caso das outras equipes, não teve muita escapatória. A McLaren talvez tenha sido a maior decepção, trocando o carro prateado do patrocínio da Vodafone por outro prateado. Force India, Sauber e Toro Rosso até tinham pinturas legais, mas nada que impedisse o público de sentir que algo estava muito errado na categoria. E olha que o pior ainda estava por vir. Se estava. Talvez o modelo mais feio de todos tenha sido o da Caterham, que tinha um bico mais feio que bater na mãe. É que a dianteira do carro não tinha traços muito lineares. O bico terminava de forma abrupta e ganhava o que mais parecia um rodo na frente, descolado do resto do carro. É até difícil colocar em palavras a feiura que só pode ser apreciada de verdade com elementos visuais. A explicação formal da equipe Malaya é que se tratava de um ano de ou vai ou racha, indo no embalo do novo regulamento. Foi assim que decidiram ousar no conceito do novo bólido. Não adiantou, é claro que rachou. O último lugar no Mundial de Construtores foi a pá de cal para uma escuderia que fechou as portas no fim do ano. A Marussia foi mais elegante, e apesar de ter o bico fálico, conseguiu fazer isso sem deixar o público enojado. Era um exemplo de como cumprir o regulamento técnico sem nada muito louco, assim como a Williams também fez. E ainda conseguiu pontuar com Julie Bianchi, diga-se de passagem, apesar do ano chegar ao fim com aquele acidente fatal. Como o único bico feio não basta, a Lotus foi lá e fez dois. O E22 nasceu mais parecendo uma tomada do que qualquer outra coisa, com duas protuberâncias que não eram nem mesmo simétricas, já que uma era um pouco maior do que a outra. Um pesadelo. A explicação oficial era que apenas um dos bicos precisava cumprir o regulamento. Se os dois ficassem longos da mesma forma, o ganho aerodinâmico seria menor. Vai entender. Mesmo com esse detalhe extra, o campeonato da Lotus foi tenebroso. A equipe deixou de lutar por vitórias para pontuar em apenas 3 ocasiões, não indo além do 8º lugar. Foi o empurrãozinho que faltava para adotar um carro mais convencional no ano seguinte. Aproveite essa parada, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Dê o like, deixe seu comentário. Tem conteúdo inédito sempre na GPTV. Só que esses horrores não foram as únicas soluções. Outras equipes cumpriram o regulamento com elegância, como Mercedes e Red Bull, que trouxeram um bico baixo e não tão feio. A equipe taurina até tinha tal protuberância, mas quase não se notava. E aí vinha a Ferrari. Ah, Ferrari! Com um bico que mais parecia um aspirador de pó, a equipe italiana cometeu um verdadeiro crime estético na F14T, que nasceu já sendo chamada de Fiat.
o time vermelho voltava a ter um visual dos mais questionáveis, assim como já tinha acontecido em 2012, quando lançou um modelo que mais parecia feito de Lego, dado o bico incrivelmente quadradão. A situação era desagradável, mas ao menos gerava piadas aos montes. A começar pelo formato fálico dos bicos. A pré-temporada inteira teve piadas que orgulhavam a quinta série que existe dentro de nós. Uma das brincadeiras da época era que se uma Toro Rosso batesse de frente com uma Lotus, 9 meses depois nasceria um carro de GP2. Criatividade aos montes para lidar com um momento meio melancólico na principal categoria do automobilismo. O lançamento de carros tão feios, aliado à decepção pela falta de barulho dos V6 Turbo, deixou a Fórmula 1 no divã. Chefes de equipe ficaram ao lado do público e cobraram mudanças. Algumas equipes começaram a fazer já em 2014, com a Caterham trazendo uma versão menos horrível do bico e a Lotus testando em treino livre um carro sem uma tomada na dianteira. Estava claro que a maioria das escuderias forçou a barra nos desenhos ousados e precisava achar um jeito de remediar o show de horrores criado. Mudanças definitivas, entretanto, só em 2015. A FIA revisou o regulamento técnico e passou a exigir linhas com alterações graduais nos carros, ou seja, não seria mais possível ter bicos tão extravagantes. Além disso, teriam de ser simétricos, para a tristeza da Lotus. O trauma deixado pelos bicos fálicos era tamanho que, mesmo sem uma solução definitiva, só não ter algo tão extremo na frente dos melhores carros do esporte a motor já soava como uma vitória. Além disso, pesou que os dois modelos de maior sucesso de 2014, Mercedes e Red Bull, foram mais elegantes ao desenhar a dianteira de seus carros. Só essas equipes foram ao topo do pódio, representadas por Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Daniel Ricciardo. Estava claro que, de um ponto de vista aerodinâmico, esse acerto fazia mais sentido do que as monstruosidades desenvolvidas por rivais. Assim, uma tendência se formava para o ano seguinte. As duas equipes de ponta manteriam as soluções para 2015, apenas refinando os conceitos que se provaram corretos. A beleza dos carros melhorou, mas não chegou a ser nenhuma maravilha. Toro Rosso, Sauber, Williams, Marussia e Red Bull ainda competiam com aquilo que pode ser definido como bico mamilo. Os desenhos seguiram sendo aperfeiçoados, só que as tais protuberâncias nunca foram embora por completo. Viraram um focinho, por assim dizer, que ornavam bem com o resto do carro. Quase não se percebe, mas em 2020 a maioria dos carros ainda conta com alguma forma de continuação. Nós nos acostumamos, assim como as equipes passaram a fazer um trabalho bem melhor ao esconder suas respectivas feiuras. 2014 deixou, no fim das contas, lições para a Fórmula 1. A categoria tinha boas intenções, mas a falta de criatividade dos projetistas, aliada à busca incessante de equipes por cada ganho aerodinâmico, resultou em monstros. Deu para corrigir, mas só após muito esforço. 6 anos depois, a memória dos bicos em formato fálico é mais motivo de risos do que de lamentos. Até mesmo a falta de barulho dos carros, que era tão criticada, passou a ser aceita pela maior parte do público. Agora é com você. Que outras bizarrices aerodinâmicas você quer ver aqui? Conta pra gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e espalhar o vídeo.